Análise. Preliminares da competência do representante. Nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal de 1988 e no caput do artigo 13 da Resolução número 20 de 1993 do Senado Federal, o partido político representado no Congresso Nacional possui competência para provocar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa quando se tratar da possibilidade de aplicação de sanção da perda do mandato, de que trata o artigo 11 do mesmo Estatuto Regimental Interno. Na hipótese, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, por seu presidente, o deputado federal Ivan Valente, exerce seu pleno direito de peticionar junto ao órgão. 2. Da competência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado para analisar a matéria e os limites da quebra do decoro. A natureza regimental informa os códigos de ética do Senado e da Câmara dos Deputados, sorvendo sua fundamentação da própria Constituição Federal, que atribui expressa competência às casas legislativas para elaborar seus respectivos regimentos internos, na forma posta nos artigos 51, inciso 3 e 52, inciso 12 da nossa Constituição Federal. O processo de cassação de mandato por falta de decoro parlamentar traduz-se na competência de aferição política que o Parlamento possui para averiguar se o representado incorreu na falta de decência no comportamento pessoal, em abuso de prerrogativas ou conduta incompatível com o cargo, isto é, em atos capazes de desmerecer o Congresso Nacional. O faz com base nos fatos narrados na peça de representação, na defesa e no conjunto da instrução processual disciplinar. O momento presente, que antecede a instauração de processo disciplinar, justifica-se como a fase de verificação dos indícios de prática que possam dar fundamento legal à investigação. A exigência de relatório preliminar deu-se com as alterações promovidas a partir da Resolução número 25 de 2008 do Senado Federal, que deram uma melhor instrumentalidade ao processo, supriram lacunas e contradições com o texto geral do regimento interno do Senado. A instauração do processo disciplinar terá início, sendo o caso, com a publicação da decisão colegiada tomada por este órgão no Diário do Senado Federal, no dia seguinte ao da reunião em que se deliberar, nos termos do parágrafo 4º do artigo 15 da Resolução número 20 de 1993. Dar-se-á, então, curso a toda a instrução probatória. O Congresso Nacional, para seu infortúnio, já passou por diversas circunstâncias em que teve de enfrentar questões desta natureza. Essas situações representam momentos de desgaste político para a instituição legislativa. A compreensão da natureza do processo de perda do mandato de parlamentar e do entendimento do que seja decoro já foi, por inúmeras vezes, objeto de debates, explicações, comentários, análises e, por fim, matéria submetida à deliberação deste Senado Federal. Creio ser desnecessário fomentar a repetição desses debates na medida em que, desde o julgamento do ex-senador Luiz Estevão por esta Casa, que teve por base precedentes oriundos da Câmara dos Deputados, restou consolidado pelo relatório do saudoso senador Jefferson Pérez, nos autos da representação número 2 de 1999, que a apreciação realizada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não se confunde com julgamentos do Poder Judiciário, que são julgamentos presos a rigorosos formalismos procedimentais, inclusive obrigados a buscar provas materiais irrefutáveis. Tal não se aplica ao processo disciplinar de falta de decoro parlamentar. Interessante destacar, para efeito de consignação de precedente, trecho da parte dispositiva daquele relatório. Abre aspas.
Preliminarmente, parece-me relevante reiterar o alerta quanto às características de um julgamento realizado por este Conselho, que não se confunde com uma corte judicial, presa a rigoroso formalismo procedimental e obrigada a buscar provas materiais irrefutáveis. A nós, a questão fundamental se traduz no enunciado feito pelo relator na Câmara dos Deputados, no processo de cassação do deputado Talvani Albuquerque, contido em um trecho que transcrevo a seguir, novas aspas. A falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa, e a falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis. Para que se configure a quebra de decoro, não é necessário ter o deputado praticado conduta tipificada no Código Penal. Basta que a conduta seja considerada, em juízo político, como indecorosa. Não cabem, pois, quaisquer paralelos que se pretenda efetuar com a tipificação de natureza penal, que possui requisitos próprios. O mesmo ocorre em relação à valoração das provas. No processo penal, a avaliação pelo juiz da prova produzida no processo liga-se a procedimentos rígidos previstos na legislação penal. Este é um processo político que será concluído por decisão política a ser tomada por esta comissão. Não é um processo judicial, ainda que seja judicialiforme. Basta que haja o convencimento político que seu proceder do parlamentar difere do homem honrado, do homem de bem. E há aqueles, fecha aspas, e há aqueles, dentro da aspas inicial, e há aqueles que vacilarem na tomada de uma decisão drástica, com a dúvida a verrumar a sua consciência, na forma da pergunta: algumas dezenas de parlamentares terão legitimidade para tirar de alguém um mandato que lhes foi conferido por centenas de milhares de eleitores? Pode-se responder contrapondo outra indagação: se esses eleitores, antes da eleição, tivessem conhecimento desses fatos desabonadores, ter-lhe-iam outorgado o mandato? Fecha aspas. Em conclusão, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, instituído pela Resolução número 20 de 1993, alterado pela Resolução número 25 de 2008, quando provocado, possui competência para dar curso às etapas de verificação de indícios e instaurar processo disciplinar, com vistas à verificação de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar, para os fins de que trata o artigo 55, inciso 2 da Carta da República e os dispositivos que compõem o capítulo 3 da própria resolução, independentemente de processos judiciais e de investigações paralelas por comissões de inquérito parlamentar ou quaisquer outras. 2.1.3 das preliminares suscitadas pelo representado. Ponto 1. Da suspensão do processo. Os pedidos preliminares de suspensão do processo formulados pelo requerido, aspas, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal possa se manifestar expressamente sobre a realidade das provas decorrentes de escutas telefônicas realizadas nos autos das operações Monte Carlo e Vegas, fecha aspas, e ou, abre aspas, até a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada para apurar os fatos constantes da presente representação, são manifestamente incabíveis de plano. É que, a rigor, não há processo disciplinar em curso, sendo esta a fase preliminar de análise inicial do mérito da representação nos termos do artigo 15A da Resolução número 20 de 1993, não portando, pois, qualquer razoabilidade os pedidos de que tratam os itens A e B do bloco de postulações da defesa prévia, motivo pelo qual opino pela rejeição da solicitação. Ponto 2. Da inépcia da representação.
3 são os argumentos da defesa na sustentação da tese da inépcia da inicial. O primeiro deles é a imprecisão dos fatos narrados. Com a devida vênia, o representado busca transformar em centro da narrativa o que é exemplificativo na exposição do PSOL. Da petição protocolizada por aquele partido político, são perfeitamente deduzíveis os fatos que deveriam ser apurados e avaliados por este Conselho de Ética. 2 pontos. A natureza do relacionamento entre o representado e o senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. B. A avaliação da legalidade ou não das atividades do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. C. A condução ou não do mandato parlamentar do representado, de forma a fazer prevalecer interesses do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos, eventualmente a agir como empresário na ilegalidade. E D. Obtenção ou não de vantagens indevidas pelo representado em decorrência da relação em questão e do exercício do mandato em função dela. O representado entende que a representação deveria ser oferecida com todos os rigores pertinentes à denúncia no processo penal, notadamente com a explicitação das imputações e todas as circunstâncias, como dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal. Admitir tal imperativo implicaria subverter totalmente o propósito deste feito e o papel conferido a este órgão, que, não obstante deva respeito incondicional ao contraditório e à defesa ampla, não se confunde com o Ministério Público. É de se anotar que o inciso 9 do artigo 2º da Lei nº 9.784, de 1999, invocada pelo próprio representado como âncora de seus direitos, prevê a observância da adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos do administrado. Quanto à imprestabilidade das matérias jornalísticas como supedâneo de acusação, o próprio representado cuidou de trazer à baila o argumento de que, aspas, notícias de jornal constituem peças de informação que, de fato, poderiam originar expedientes investigativos, desde que inequivocamente respaldadas em elementos de prova, item 56 da defesa prévia. Outra não foi a minha postura, conforme adiante se verá, senão aquela descrita em acórdão mencionado pelo representado em sua defesa, buscar novos elementos de prova que não guardassem qualquer relação de dependência com evidências que, por hipótese, se pudessem rotular como ilícitas ou que com elas mantivessem vinculação causal. Não é despiciendo recordar, apenas para registro que, quando se debateu neste Conselho a possibilidade ou não do uso exclusivo de matéria jornalística como base para recebimento de representação contra-parlamentar, a postura do senador Demóstenes Torres, como membro do órgão, foi no sentido de acolhimento. A propósito, pode-se conferir a decisão de arquivamento por maioria de 9-6 na admissibilidade das representações números 1, 3, 4, 5 e 6, todas do ano de 2009, ajuizadas pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, e pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, contra o presidente da Casa, senador José Sarney. Mesmo assim, é preciso consignar que, a despeito de inúmeras falhas que a imprensa possa cometer, é dever de todo homem público, no regime democrático, prestigiar, como frisou Thomas Jefferson em seu discurso inaugural, a difusão, aspas, a difusão da informação e a denúncia de todos os abusos à barra da razão política, fecha aspas. Ou como sustentava Rosa Luxemburgo, aspas, sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião, sem luta livre entre as opiniões, a vida morre em todas as instituições públicas.
torna-se uma vida aparente, na qual a burocracia resta como único elemento ativo. Fecha aspas. Ademais, é inequívoco que a peça exordial lastreia-se no disposto no artigo 37 da já citada Lei 9.784 de 1999, que diz, aspas, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Fecha aspas. Quanto à extemporaneidade dos fatos em face do mandato correspondente à legislatura em vigência, é importante observar que a hipótese de incidência de inépcia a que se reporta o inciso 3 do artigo 14 da Resolução número 20 de 1993 faz menção tão somente a fatos referentes a período anterior ao mandato, sem vinculação à contemporaneidade da legislatura. Como se sabe, o representado exerce mandato senatorial sem solução de continuidade desde 1º de fevereiro de 2003. Não bastasse isso, é de se registrar que desde o exame do mandado de segurança número 23.388, o Supremo Tribunal Federal assentou que, se fato anterior ao exercício do mandato projeta-se por suas causas e efeitos no período do próprio desempenho da função legiferante, é legítima a sua consideração para o fim de apuração de falta ética e ofensa ao decoro parlamentar. O que está em debate não é a imagem do parlamentar, individualmente considerada, mas a do parlamento. Se os atos foram praticados no exercício do mandato de senador, projetando-se para a atualidade e atingem a imagem do Senado Federal, não há que se alegar ilegítima a inauguração de um procedimento investigatório. Não se pode subtrair da análise desta Casa Legislativa fatos graves, como os aqui narrados, sob a pecha de parte deles terem ocorrido na legislatura anterior. Consigno de passagem que as referências para reforço de argumentação da última preliminar a uma representação, a de número 2 de 2007, se mostram deslocadas. É notório que o ilustre ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nunca foi membro desta Casa e, por conseguinte, não poderia ter integrado este colegiado, donde se dessume não ser deste Conselho o precedente transcrito. No mesmo sentido, creio ter sido equivocada a referência que se faz à letra do inciso 2 do artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, itens 109 e 110 da defesa prévia. Pelos motivos expostos, opino pela rejeição do pedido de decretação da inépcia inicial.